Olá a todos, eu sou José Neto, sou concluinte do curso de Física e esse é mais um trabalho da disciplina de Estratégias e Construção de Material Didático, do curso de Física, é claro. Para esse experimento, ele é bem tranquilo, ele já é conhecido por bastante alunos, mas talvez só conhecem vendo figuras, mas nunca o realizaram. Então é simples, mas a gente vai estar fazendo agora. Simplesmente a gente vai tentar encontrar o centro de massa. Tá, primeiro vamos entender o que é centro de massa. Centro de massa seria o ponto de equilíbrio de uma figura, seja ela um ponto material ou um corpo extenso. Corpo extenso que é o que interessa pra gente aqui. São aqueles corpos onde as dimensões, eu devo considerar elas. Eu preciso levar em consideração o tamanho desse corpo para fazer cálculos, para se pensar em alguma situação com ele. E o centro de massa de figuras como um martelo, como uma régua, como um cabide, ele pode ser mais facilmente identificado só pegando essa figura e tentando achar esse equilíbrio. Figuras regulares, como a régua, geralmente está localizada no seu centro. Aí você acha o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio dessa figura, o seu centro de massa. Mas já quando você parte para um martelo, a maior concentração de massa está localizada aqui, nessa região. Então é claro que o centro de massa está aqui, mas nem sempre está dentro da figura. Ele pode também estar fora, que é o caso dessa situação, porque o martelo não tem só essa região aqui. O martelo também possui essa outra parte. Então o centro de massa dele está localizado nessa região. E se eu quiser apoiar, achar esse ponto de apoio, de nada vai adiantar se eu pegar essa figura por baixo. Eu preciso sempre achar esse apoio acima do centro de massa. Se ele estava localizado aqui, então eu vou apoiar essa figura aqui em cima. Partindo desse princípio, eu também posso fazer uma coisa simples aqui. Um garfo, uma colher, vou passar os dentes desse garfo aqui só para ficar apoiado. Com o dedo também você acha o apoio, o equilíbrio deles. Agora, quando você vai para um cabide, também tem uma justificativa por que esse ferrinho está localizado nessa região. Novamente, olha só como que ele é formado. O centro de massa dele fica nessa região, não é no material do cabide. Então, tentar apoiá-lo daqui fica difícil, aqui embaixo também fica, mas se você pega ele aqui acima, ele fica perfeitamente disposto no seu guarda-roupa. Por isso que é essa argola aqui em cima. Tá, então vamos voltar e fazer o nosso experimento. A nossa meta aqui hoje, agora, não é utilizar esse material, era só para dar uma ideia do que seria o centro de massa, aquele ponto de apoio, aquele local que substituiria todos os pontinhos de massa de um corpo, focaria num lugar só, uma substituição de todas elas. Mas nosso interesse maior é pegar figuras como essas aqui e encontrar esse ponto de equilíbrio. Para isso você pode usar papelão ou simplesmente caixa de sapato, que foi o que eu fiz. Uma caixa de sapato eu fiz todas essas figuras aqui. Pegue a caixa, abra ela, pegue a parte que te interessa e recorte figuras. Quaisquer figuras. Pega aí triângulos, um círculo e um retângulo. Encontrando o centro de massa. Bem, quando você mexe com um retângulo, figuras retangulares, é claro que a gente pode localizar bem facilmente traçando diagonais. Diagonais eu vou unir vértices e com o uso de uma régua, primeira diagonal. Novamente, o vértice que seria a pontinha da figura, com o uso da régua, a segunda diagonal. Se você perceber, essas diagonais se encontram num ponto central. Esse ponto é o nosso ponto de equilíbrio, seria o ponto de apoio. Se você apoiar, seja com o dedo ou com a situação, ela vai ficar perfeitamente em equilíbrio. Certo, daqui um pouco eu volto nessa figura. Segunda figura, triângulo. Qualquer que seja esse triângulo, do mesmo jeito. Eu posso traçar as medianas. A matemática ensina que a mediana é a união do vértice até o ponto médio do lado oposto. Se eu fizer isso com duas, eu acho o ponto central. O ponto central não. Eu vou achar onde essas retas se encontram, que seria o baricentro da figura. Mas não é isso que me interessa agora. Eu vou fazer um uso. Vou encontrar esse centro por uma situação diferente. Eu vou usar uma linha, que é o que a gente tem aqui,
Vou usar uma agulha, linha na agulha, um tamanho que ultrapasse a figura que você tem. Eu posso recorrer a esse caminho também para o retângulo. Eu preciso de um prumo, alguma coisa para transformar essa linha numa linha de prumo, que é para que eu ache perfeitamente ela com precisão, perpendicular, ela sendo puxada pela força-peso. Vou usar esse anel, bem tranquilo, de maneira uniforme. No anel vou amarrar, claro. Pode ser uma porca, que você tiver para dar um apoio. Agora percebam que ela vai me orientar bastante. O que eu vou fazer agora? Em cada vértice você não vai riscar, agora você vai furar. Fura. Furou. Perceba que a figura sua ela vai ficar aí, bem soltinha mesmo, essa é a intenção. Mas vai chegar um momento em que ela vai parar. E é nesse momento que ela vai parar, juntamente com essa linha de prumo, que você vai fazer a sua marcação. Então, se você perceber, está marcado exatamente aqui. Certo? Mais uma vez, escolha uma outra pontinha da figura, vá com a agulha. Deixa ela parar. E você tem a sua segunda marcação. Vou fazer ela mais forte aqui. Com essas duas marcações agora, novamente com o uso da régua, você vai fazer um risco até ela. Novamente, o furinho que você fez, até o ponto que você marcou, você vai fazer um risco. Perceba que eu vou voltar a trocar de cor para ficar mais escuro. Então, novamente, com essa caneta aqui, acho que fica mais fácil para todos perceberem o encontro. Perceba que eles se encontram nesse ponto. Então esse ponto seria o ponto de equilíbrio desta figura. Mais uma vez, triângulo equilibrado. Fazendo a mesma coisa nesse triângulo, aqui em cima, marcando, em outro vértice, marcando, riscando, nós temos novamente o ponto de equilíbrio. Vou fazer um nó de uma forma diferenciada aqui, para que a gente vê que realmente ele vai se equilibrar naquele ponto. E vou pegar nesse pontinho central, que ele está em equilíbrio, atravessar e manter. Se o vento ajudar a gente, hipoteticamente, ela... Opa, passou. Ela tem que ficar em equilíbrio. Hipoteticamente, ela vai fazer o papel de mentiroso. Segunda tentativa, aumentando aqui. Agora sim. O problema está no nó da linha. Mais uma volta aí, fim. Mais uma voltinha, acho que resolve o problema dela. Se é o centro, não justifica a figura não ficar em equilíbrio. Isso. Mais uma vez. Ela não está ficando. Mas é a disposição que está o nó aqui. Figura em equilíbrio. E esse é o centro de massa dessa figura. Agora é interessante também você não ficar só preso a triângulos e retângulos. A gente pode fazer também o círculo. Para fazer o círculo, um compasso ajuda. Com uma abertura qualquer, que você aproveite o material da sua caixa,
Ponta seca como apoio, o grafite para você desenhar o contorno, que seria a circunferência, e depois recortar. Recortada a figura. Esse é o ponto de equilíbrio dele, é o mais tranquilo de ser encontrado, porque ele na verdade é o centro da circunferência. Ele se encontra exatamente aqui no meio. Então, se eu apoiar qualquer situação aqui, ele fica em equilíbrio. Eu vou tentar apoiar também com essa linha. A tentativa que funcione. Está no centro. Certinho. Equilíbrio. Centro de equilíbrio. Centro de massa. Ok? São experimentos simples que a gente pode desenvolver sem maior custo, mas que eu espero que tenha ajudado e contribuído. Agradeço a atenção. Muito obrigado.